Você realmente sabe o que é o câncer, as causas do câncer, por que ele acontece, a diferença do câncer maligno para o câncer benigno, como a gente trata esse câncer? Eu sou Lucas Benatti, eu sou oncologista clínico e eu estou aqui para explicar de maneira simples conceitos sobre oncologia para você. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o corpo ele é formado, os órgãos, os tecidos, por acúmulos de células. Então, o que é isso? Por exemplo, o nosso pulmão, eles são várias células pulmonares, né, que se juntam e formam o pulmão. A pele são várias células na pele que se juntam e formam as camadas da pele. E assim continuamente. É mais ou menos como se a gente tivesse um jardim. Então a gente tem árvores, a gente tem flores, a gente tem grama. Então, basicamente, células e tecidos diferentes que formam o nosso corpo, como flores e essas coisas se juntam e formam um jardim. Só que o que acontece? No corpo, a gente tem uma renovação constante da grande maioria dos nossos órgãos e tecidos. Ou seja, o pulmão, a cada meses ou anos, todos o nosso pulmão, as células do pulmão, elas são renovadas. Nossos ossos são assim, as células do sangue são assim, as células do fígado são assim, o nosso cabelo. Então, o que acontece é que nesse processo de divisão, em que a célula precisa se renovar, a gente tem uma cópia do material genético. Ou seja, o material genético ele é a receita de bolo. É onde está escrito exatamente o que a célula tem que fazer. Então, o que acontece? Quando a célula precisa se duplicar e se renovar, na receita de bolo está escrito exatamente como isso vai ser feito. Então, a célula vai lá, lê o que está escrito na receita de bolo, se duplica, e aí ela é renovada e assim por diante. O câncer, ele se forma quando essa receita de bolo, o material genético, ele é modificado. Ocorre uma mutação genética. Então, o que acontece, basicamente? A célula, na hora dela se renovar, quando o material genético ele é duplicado, o que acontece é que ela vai ler esse material genético, essa receita de bolo, e fala, ué, não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui. Então, ela começa a fazer o que ela quiser, que é se multiplicar, crescer, e é isso. Esse acúmulo de células ruins, diferente do acúmulo de célula que a gente falou, que é para formar os órgãos saudáveis, forma um acúmulo de células ruins, descontroladas, que tem rabisco nesse material genético, essas mutações. E aí é que se forma o câncer, que a gente chama. Então, basicamente, é como a gente pegasse, voltando para aquele exemplo, aquela analogia do jardim. A gente tem um jardim em perfeito equilíbrio, flores ali que estão se renovando, criando novas pétalas, novas árvores que em determinados períodos caem as folhas e depois renascem, tudo numa organização. Mas do nada chega uma erva daninha, uma planta que não deveria estar ali e começa a crescer descontroladamente, né? Então, fazendo o que a gente vê aquelas ervas daninhas no jardim, que fica super feio. Então, mais ou menos, a analogia é essa. Tá bom, então, mas o que causa isso, né? Por que acontece esse erro no material genético? Por que tem esse rabisco? Então, na verdade, a gente sabe que mais de 50% dos casos, esses erros eles acontecem por fatores modificáveis durante a vida. Ou seja, cigarro, obesidade, bebida alcoólica, má alimentação, ultraprocessados, exposição solar, alguns vírus também de infecção crônica, como o vírus da hepatite B e da hepatite C, o HPV. Todos esses fatores que eu estou falando, eles ficam tentando machucar essa receita de bolo, o DNA. Então, por isso que esses fatores, quando a gente consegue evitá-los, a gente para de danificar o DNA e evitar com que o câncer ele se forme. O que acontece também é que, infelizmente, em mais ou menos 50% das vezes, a gente não sabe a causa, né, dessas modificações. Por que o tumor ainda surgiu? A gente sabe o mecanismo por que ele acontece, mas ainda a gente não sabe o porquê ele acontece. E ainda, numa porcentagem um pouco menor, cerca de 10% de todos os casos, a receita de bolo, o material genético, ele já está alterado de família, que é o que a gente chama de defeito hereditário, mutação hereditária. Ou seja, ou o pai ou a mãe, já no material genético, já na receita, já tem um rabisco ali. Então ele passa isso para os filhos, e o que acontece é que a célula ela tem uma predisposição, ou seja, é mais fácil dessa célula nesse processo que a gente explicou de se dividir, se renovar, de ter um erro, porque já tem um outro erro lá. Então qualquer rabisquinho que acontecer, qualquer outra mutação, isso pode piorar e
fazer com que o câncer surja. Por isso que nessas pessoas elas têm uma tendência maior a ter câncer. Mas veja, um conceito muito importante. Todo câncer, então, ele vem de uma mutação genética. Só que a maioria das vezes vem por uma mutação que a gente adquire, ou seja, que acontece durante a vida, por esses fatores que eu falei, e poucos casos, né, mais relevantes, vem já de família essa predisposição. Então é basicamente como se a gente pegasse um jardim, então nosso corpo é um jardim, e aí em vez da gente dar um adubo bom, regar certinho, expor ao sol, não. A gente vai lá, não dá o adubo, não cuida direito do jardim, não deixa tudo coberto, não deixa pegar sol. O que vai acontecer com esse jardim? Vai criar muita erva daninha e isso vai ficar descontrolado. É a mesma coisa com o nosso corpo. Se a gente cuida dele, ele vai estar saudável. Se a gente não cuidar dele, a gente tem uma chance maior de ter câncer. É por isso que eu gosto muito dessa analogia. E qual que é a diferença, então, do tumor maligno e do benigno? Aqui eu queria trazer alguns conceitos. O nome técnico, médico, que a gente chama para tumores é neoplasia. Neoplasia quer dizer novas células, de um termo simples assim. Toda neoplasia é um tumor. Tumor é um termo genérico que a gente chama, né? Não é um termo tão médico, né? Então, neoplasia é igual a tumor. O que acontece? Todo tumor, toda neoplasia maligna é chamada de câncer. E toda neoplasia benigna, a gente não chama de câncer, é o tumor benigno. Tá? Então, câncer, tumor maligno, neoplasia maligna, tumor benigno, neoplasia benigna, a gente não chama de outro nome. Tá? E qual que é a diferença, então, do tumor maligno e do tumor benigno? Do câncer e do tumor benigno? O que acontece é que o tumor benigno, eles vêm de células que não são tão malvadas, elas não estão tão modificadas, elas se parecem quase igual às células normais. O que acontece é que elas acabam se multiplicando e se aglomerando um pouco mais. Tem um crescimento mais lento do que a célula do câncer, ela geralmente não infiltra, não gruda tanto nos outros órgãos, ela às vezes se encapsula, ela não faz metástase, ou seja, ela não se espalha para outros órgãos, ela geralmente não faz a pessoa perder peso, não faz ter tantos sintomas, e geralmente, na verdade, a gente acaba fazendo tratamentos cirúrgicos locais para isso, quando esses tumores incomodam ou quando esses tumores benignos, eles são lesões pré-malignas, ou seja, eles podem se transformar ao longo de vários anos em câncer. Então, isso é o tumor benigno. Agora, os tumores malignos, eles são chamados de malignos porque eles crescem mais rápido, eles se infiltram, grudam nos outros órgãos, eles são tumores que têm essa chance de se espalhar pelo corpo, que é o que a gente chama de metástase. Eles são tumores que eles crescem mais rápido, então eles dão sintomas mais rápido. Para ele crescer, ele precisa tirar energia de algum lugar. Então ele tira do teu corpo. É basicamente aquela erva daninha que está crescendo muito rápido e tudo que está em volta está morrendo. Esse seria o câncer maligno. Agora, o câncer benigno é aquela erva daninha ali que quase parece com uma flor, que está crescendo no cantinho do jardim, não incomodando ninguém, e às vezes é melhor deixá-la ali do que você fazer um buraco e arrancar ela. Então essa é a grande diferença do tumor maligno do tumor benigno. Claro, a indicação de qual tratamento você vai ter para cada caso ou outro vai depender da localização, de que tipo de tumor que é, né? Porque a gente tem várias diferenças entre eles. O que é muito importante dizer também é que câncer, como vocês puderam entender até agora, ele é um aglomerado de células que tem essa mutação, esse erro no DNA, que vão se descontroladamente se proliferar e crescer. Só que a gente tem que entender que o câncer ele não é uma doença única. Porque, como a gente falou, as células do corpo inteiro estão se renovando. Então, o câncer ele vai depender de onde ele começou. Então, assim, um câncer de pulmão que começou com células de pulmão, ele vai ser totalmente diferente de um câncer de mama, por exemplo, de um câncer de intestino. Por quê? Porque a célula que se renovou, ela já é muito diferente desde o começo dela. É por isso que a gente não sai falando que existe uma cura do câncer para todo tipo de câncer, porque na verdade ela não é uma doença única. Na verdade são várias doenças que a gente põe dentro de um balde, né, num balaio e põe lá câncer. Mas são doenças extremamente diferentes com tratamentos totalmente diferentes. Então é por isso que é tão complexo tratar o câncer,
Tem câncer que a gente trata como se fosse a gente arrancar uma erva daninha. A gente vai lá, faz uma cirurgia e tira o tumor. Ou seja, vai lá, faz um buraco, arranca e acabou. Tá tudo certo. Mas às vezes o tumor ele se espalha, o câncer maligno, né, o tumor maligno, ele se espalha. Então não adianta a gente ficar fazendo um monte de buraco no jardim, arrancando essas flores, senão a gente vai matar o jardim. A gente tem que tacar veneno, a gente tem que jogar veneno, é como se fosse uma quimioterapia, uma imunoterapia. Às vezes a gente tem que fazer radioterapia, é como se a gente pegasse uma lupa no sol e queimar aquela erva daninha. No corpo, isso seria radioterapia. Com radiação, a gente vai lá e queima o tumor. Então você vê que essa complexidade. Cada tumor, cada origem do tumor, cada tipo de tumor, ele vai exigir um tratamento diferenciado. E não é porque a gente vai tratar um de uma maneira que vai dar certo, e não é porque a gente vai tratar outro tumor de alguma outra maneira que também não vai dar certo. Então é muito complexo esse processo, mas a base, como se forma o tumor, como esses tumores são sempre os mesmos. É uma mutação genética, ou seja, o erro do DNA, que vai fazer a célula perder o controle, se aglomerar, se proliferar, e aí sim podendo ter um tumor benigno, que nem a gente falou, ou um tumor que a grande parte das vezes maligno, que pode se espalhar, infiltrar se a gente não fizer nada. Se você gostou desse conteúdo, entendeu o que é o câncer de uma maneira simples, me segue aqui e pode perguntar sobre qualquer aspecto. Se você não entendeu algum conceito, se você tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder você e tirar todas as suas dúvidas.